Olá, bom dia, bem-vindos a todos. Aqui quem vos fala é Filomena Carreira do Sem Fronteiras. Bom dia, bem-vindos. Hoje o tema é um tema diferente, é um tema, acho eu que não lembro de ter falado ainda sobre este tema, mas que eu acho que tem tudo a ver com os dias atuais. O que é ser amigo? O que é realmente ser amigo nos dias de hoje? Ou o que é ser amigo na atualidade? Neste momento em Portugal está muito frio, eu estou com um casaquinho, principalmente no Facebook, quem me vir vai dizer, ela gosta desse casaquinho. Esse casaquinho, gente, por baixo tem essas blusas de training, né? Mas uma malha. Mas esse casaquinho por dentro é pele, é mais velho que andar para trás, né? De pelinho, mas é quentinho, tá frio. Um dia de sol, né? Chegou o tempo do frio, a gente começa a olhar a meteorologia, porque tem feito uns dias de chuva, agora entrou um solzinho, mas é aquele sol com frio. Tá tudo fechado, as luzes acesas, porque eu tô morrendo de frio. Mas voltemos ao tema. O que é ser amigo? Nos dias de hoje, é fácil ter amigos? É? E o que é, de verdade, para todos nós, ter amigos e ser amigo? Eu hoje mais do que nunca questiono a amizade de alguém. Eu hoje mais do que nunca pergunto, realmente, o que é ser amigo de alguém? Eu por mim, como pessoa, como ser humano, como Filomena Carreira, sei o peso de uma amizade. Ou pelo menos sei, como ser humano que eu sou, valorizar uma amizade. Eu quando digo que sou amiga de alguém, eu realmente sou amiga de alguém. Costumo brincar muito e dizer que nós não temos uma mão à toa, que na ponta de um braço existe um porquê para nós termos uma mãozinha. A mãozinha não foi só para a gente usar um talher para dirigir ou pegar um volante, pentear um cabelo. Existe um porquê. Porque muitas são as vezes que, assim como nós pedimos auxílio, nós somos auxiliados. Mas fica sempre a pergunta: até que ponto você entende realmente o peso de uma amizade? Até que ponto realmente, hoje em dia, você sabe delinear o valor de uma amizade? Bom, eu analiso as amizades da seguinte forma: aquelas que realmente são verdadeiras e aquelas que são de puro interesse. Mas para muitos, aquilo que eu chamo de amizade de interesse, aos olhos deles não são. Aos olhos deles é natural. Porque no fundo hoje o mundo parece que virou um grande comércio. E aí fica a grande questão: a que ponto nós chegamos? Por que o mundo se tornou esse grande comércio? Onde estão as bases de tudo isso? Por que as pessoas perderam esses valores? E as pessoas não sabem mais discernir, e este é o termo certo, os valores básicos da própria vida. As pessoas não sabem mais o significado da palavra amor fraternal. As pessoas não sabem mais discernir o valor da palavra amor a nível de vida pessoal ou vida com alguém. As pessoas não sabem mais definir o valor da palavra amizade de verdade com alguém. Que quando você dá a palavra, você cumpre. Que quando você dá a palavra, você não é traiçoeiro. Que quando você dá a palavra, você realmente é amigo daquela pessoa. Você não está ali por interesse. Você não está ali para sugar algo da vida daquela pessoa. Eu costumo dizer
que nós somos aquilo que nós plantamos, que nós somos aquilo que nos foi ensinado, que nós somos resultado daquilo que também nos deram de educação e que veio de berço. Realmente, na minha concepção, isso tem muita lógica. Mas também existem tantos e tantos casos de pessoas. Eu uso muito esse lema. A gente vê, às vezes, uma pessoa pelo berço. Mas também, às vezes, me contrario a mim própria. Porque existem muitas e muitas pessoas, e está aí a história que o comprova, que não tiveram esse berço. Quando a gente fala de berço, são pessoas que nasceram com uma boa educação. Um berço não significa você ter nascido rico em berço de ouro. São pessoas que às vezes podem até ter nascido em famílias humildes, mas tiveram desde muito cedo, pais que souberam dar uma educação esmerada, uma educação, eu não digo rígida, mas uma educação boa. E que com isso souberam orientar desde muito cedo esta criança para ela saber os valores reais da vida. Não roubar, não matar e saber os valores reais da vida. O que é o amor? A fraternidade. O que é o amor? O que é o respeito? O que é uma amizade? Todos os valores básicos que a vida exige. Isso é ter berço. Não nem tem nada a ver com o quesito porque eu nasci rico, então eu tenho berço. Não tem nada a ver. Não para mim. Mas, infelizmente, eu também vejo muitos casos de adolescentes, de pessoas, de grandes histórias na vida, que nasceram pobres, alguns até tiveram um pouco disso, de mães e pais que lhe deram essa educação básica, mas que não tiveram, condições financeiras, mas que arrebentaram, se tornaram grandes sucessos e tiveram essa esmerada educação, vamos dizer assim. E outros que não. Portanto, tudo é muito relativo. Eu costumo dizer que tudo está na essência do ser humano, daquilo que no fundo tu és. Está na alma. Mas diante de um mundo tão cruel que nós estamos tendo, e de longos anos, não venham cá com histórias, porque a pandemia, não. Muito antes da pandemia. Muito antes da pandemia. Nós já vamos atravessando, ou já estamos atravessando este processo há longos anos. Eu vivi num país chamado Brasil durante muitos anos. Aonde, mesmo amando muito o Brasil, sempre vi um lado do Brasil, isto não é uma crítica, é o meu ponto de vista, que eu nunca gostei. E aí sim, eu digo, é o lado do interesse. Mas esse lado do interesse hoje continua existindo no Brasil. E hoje o Brasil está aí com um percentual, não só nesse sentido, de interesse, né? Por exemplo, no Brasil existe uma coisa que eu acho assim absurda, que é, tanto é que a gente não fui eu simplesmente entrei na ginga, como se diz, né? Existem as Marias Gasolinas, as Marias Choteiras, as Marias isso, as Marias aquilo. Portanto, existe uma camada na ala feminina que quando vê um homem com um belo carro, né? Epa, nossa, que maravilha, né? Já fica de olho, né? Para ver quem é o cara, né? Porque pode ser um jogador de futebol, pode ser um jogador de basquetebol, pode ser qualquer coisa, porque tem um belo carro. De repente até se engana e pode ser um motorista de um restaurante que está levando o carro para o estacionamento. Mas fica de olho. Essas são as Marias Gasolinas, né?
Portanto, são dados nomes ou refrões, vamos dizer assim, a esse tipo de mulher que está de olho, né? Sabe como é? Para ver, né? E muitas são as que fazem isso mesmo e dão certo. Portanto, começa por uma amizade, começa por uma forma de aproximação, joga o cabelo, né? Então, sabe como é que é? Joga o cabelo, joga um sorriso, mete uma mini saia, né? Os peitos siliconizados, quando não está siliconizado, já parte com silicone logo a seguir. Mas chega, se aproxima, faz aquele papel de boazinha, não é? E se aproxima, tal. Ainda está na juventude, belo corpo. Quando não está na juventude, mas está praticando, nem que seja no quintal de casa com uns tijolos, um exercíciozinho para chegar lá e malhar, porque ela tem que chegar na conquista no ideal que ela quer. Mas o que, que ela vai usar para chegar onde ela quer? Amizade. Ela tem que ser amiga daquele cara para conquistar o objetivo que ela quer. Qual é o objetivo dela? Um relacionamento. Depois que ela conquistou, ela parte para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Casamento ou o que eu chamo de passaporte da alegria. Um filho. E eu falo isso porque eu conheço. E não vem aqui uma brasileira me dizer que eu estou enganada, porque Sônia Abraão é uma das grandes apresentadoras do Brasil que adora noticiar esse tipo de coisa. Quantas são as garotas que casam com jogadores de futebol, com artistas, seja Globo, seja Record, seja o que for, que engravida, depois o cara, às vezes não são nem casadas com eles, e depois, como o cara quer fugir ou quer sair dessa relação, o cara simplesmente se manda. Aí o que, é que elas fazem? Elas vão para todas as emissoras de televisão, fazem aquele escândalo. Por quê? Porque a lei no Brasil protege uma mulher grávida, né? Aí a lei no Brasil funciona. E elas se aproveitam disso e vão para a televisão. DNA, tá aqui, é filho de fulano tal. E fazem aquele escândalo tremendo para tirar uma bela pensão. Não é uma pequena, é uma bela pensão. Portanto, meninas, eu não tenho nada contra vocês, tá? Cada um escolhe o seu caminho. Agora, na minha opinião, é errado. Na minha opinião, é errado. Uma coisa é você conhecer uma pessoa por amor, haver química, você bateu de cara com alguém, você conheceu, houve química entre você e o jogador, entre você e o esquiador, seja quem for. Houve química. Começou uma amizade bonita. Não importa se você é pobre e ele é o rico, porque já é um jogador ou porque já é um campeão. Não importa. Houve química. Começou uma bela amizade e daí surgiu o amor. Bonita história. Agora, esse jogo de interesses, não, está errado. E o Brasil se tornou realmente... Desculpem, eu até me engajo com essas histórias. Mas o Brasil se tornou realmente um mestre nesse contexto, né? Bom, mas não é só o Brasil. Não é só o Brasil. O mundo está cheio. Os Estados Unidos estão assim, também está cheio. Portugal também tem muitos casos assim. Só que Portugal é um país muito elegante, não é? Portugal é um país assim. E o que me surpreende é que em Portugal, quando eu cheguei a Portugal, eu ouvi amigos portugueses dizendo: epá, mas pelo menos as brasileiras são mais honestas. Eu comecei a rir, eu falei, como assim? Pelo menos são mais honestas. Porque pelo menos as brasileiras são escancaradas, as brasileiras fazem na cara dura. Eu falei, realmente é. É verdade. Porque são. As brasileiras pelo menos são diretas, objetivas. Elas têm que fazer, fazem. O que elas têm que dizer, dizem. Pois é. As portuguesas não. As portuguesas ficam com aquela postura de que
Não é? São muito santinhas, vestem vestido longo. A brasileira chega numa mini saia, tal, pá, puf, mostra logo. A outra não, a outra põe um vestido elegante, é doutora, professora, não sei das quantas, é isso e aquilo, mas à noite solta os diabos, não é? E faz o mesmo que a. Quero mais uma vez dizer, não generalizando, isto foi o que eu ouvi de portugueses homens. Eu sou meio que uma psicóloga aqui entre o meu canal e a minha página do Facebook. Portanto, estou me baseando em factos ouvidos, né? E também de histórias que eu vi de portuguesas no meu Facebook. Portanto, não tenho nada contra. Eu estou voltando ao quesito amizade. Eu discordo da postura destas pessoas. Discordo mesmo. Porque, se vocês olharem bem a minha página e tudo que eu falo neste canal, eu sou muito a favor daquilo que se chama amor. Tanto na vida pessoal, conjugal, quanto naquele quesito principal que é fraternidade e união a nível mundial, né? Mas eu acho que este sentimento que une, porque a amizade também é um sentimento de amor, de amigos, né? Porque os amigos não estão aí só para beber copos. Os amigos não estão só para farra. Eu penso assim. Os amigos não estão aqui só para, vamos ali quando é homens, vamos ali na zona. Vamos. Não, o amigo que é amigo tá, é amigo também para se ajudar. Eu não tenho amigo, ou pelo menos eu não vejo, por exemplo, até os meus próprios filhos terem amigos só para ir para farra. Amigo verdadeiro para mim é aquele que está para todas as horas. É que nem um casamento. Tanto é que existe uma frase que diz: amigo verdadeiro às vezes chega a ser melhor que um casamento. Porque é um amigo que muitas vezes está para todas as horas. Mas isso existe hoje? Quantas são as pessoas no mundo hoje que têm amigos verdadeiros? De verdade mesmo. Se contam nos dedos de uma mão, de repente. O que a gente mais vê é realmente amigos falsos, interesseiros. Pessoas que se aproximam de ti, que te dizem: ei, pá, você é maravilhosa, você é fantástica. Então, com a internet, com as redes sociais. Você é maravilhosa, você é fantástica, você é isso, você é aquilo. Você é capaz de cruzar com as pessoas na rua e as pessoas não te conhecem. Ou fingem não te conhecer. Mas, ou então se aproximam de ti por interesse. Por interesse. Aí quando você pressiona porque quer levar adiante uma amizade, ou porque de repente quer conhecer mais a fundo, ou porque você quer realmente, diante do que foi falado, diante do que foi questionado dessa dita amizade, onde a pessoa demonstra tanto interesse, aí a pessoa começa com: epá, não tenho tempo, epá, tenho um compromisso. E aí você, obviamente, se for uma pessoa um pouco mais velha, com um pouco mais de experiência, você já sacou que aquilo foi realmente um interesse. E são imensos os casos, pelo menos na minha vida, que já passaram pela minha mão, ou pelo menos que eu já tive como experiência, não é? E que hoje em dia, falo por mim, são 5, 10 minutos. Em último caso, 1 dia, 2 dias, para eu dizer, puf, apita na minha cabeça. Eu digo, epá, eu já fico esperta. Portanto, eu entro aqui, por exemplo, em casos como na minha página de uma semana para cá ou 2 semanas para cá, tem sido muito questionado a história de Souza Jamba, né? E eu vou vos contar a história de Souza Jamba, ou pelo menos daquilo que eu convivi com Souza Jamba. E que envolveu outras pessoas, não fui só eu.
Eu trabalhei não, eu fui convidada a ir para Angola em 2018, ahn, pelo senhor Segundo Amós. Acredito eu que Angola inteira saiba quem é Segundo Amós, irmão de Valentim Amós, né? Todo mundo sabe também que eu sou humanitária, portanto, quando eu fui para Angola, a convite do senhor Segundo Amós, eu tinha apresentado ao senhor Amós um projeto que tinha a ver com, tudo tinha a ver com o meu lado humanitário e com um projeto humanitário. Óbvio que eu também sou da área de hotelaria e turismo. Por trás do senhor Segundo Amós existia uma pessoa que até hoje está no governo de Angola, que me conhece muito bem, que eu não falo o nome dele para protegê-lo, até porque já é uma pessoa de bastante idade, e que até onde eu sei, esta pessoa, como é que eu posso falar para proteger o senhor? Esta pessoa está no governo porque tem que estar, porque quer garantir o seu salário, porque, independente de estar no governo, é aquele tipo de homem que faz do emprego dele, ou faz do facto de estar no governo, um trabalho, pronto. Mas é neutro. É neutro. Tanto é neutro que, para não entrar em muitos detalhes, vocês nunca ouviram falar do nome dele envolvido em nada. Portanto, eu posso somente dizer que é uma pessoa muito calma, muito boa, a vida inteira trabalhou no governo. Nunca, nunca, nunca se ouviu falar em nada da vida desse homem. Nunca houve um escândalo sobre esse homem. Agora eu posso dizer que é uma pessoa muito boa, é uma pessoa já de muita idade, é uma pessoa que eu considero demais, demais, por isso que eu digo, independente de um sistema corrupto que está no nosso governo, corrupto, ainda existem, contando nos dedos de uma mão, algumas pessoas lá dentro que escapam. E que eu já ouvi muito. Nós estamos, porque nós temos medo que o nosso pescoço vá desta para melhor, das nossas famílias também, porque aquilo, se sai, são considerados traidores. Se sai, pode acontecer alguma coisa. Se sai, pode morrer. E assim por diante, né? Portanto, por todos esses motivos, sem contar a idade, então preferem ficar neutros em todos os sentidos para garantir o final da vida, para garantir a sua aposentadoria, para garantir... Bom, mas voltando, é uma pessoa que sempre foi muito minha amiga, é uma pessoa que sempre me deu apoio moral, é uma pessoa que sempre me aconselhou muito até como eu deveria me comportar no sentido de segurança. Entenderam? Conseguiram entender? É amigo. Tá lá dentro, mas é amigo. Bom, voltando ao assunto. Portanto, esta pessoa deu dicas ao senhor Segundo Amós de que eu era boa no turismo. O acordo que eu fechei com o senhor Segundo Amós era de que eu tinha um projeto na área de humanitário. Não vou entrar em detalhes aqui, porque não importa mais, eu não... Fui clara em dizer que no canal não vou falar mais sobre projetos meus. Portanto, era na área humanitária. O senhor Segunda gostou, me convidou para ir para Angola e em Angola fiquei uma semana em Luanda, depois foi o Camela. Quando eu cheguei na Camela, encontrei a família do senhor Amós, né? Esposa, cunhada, uma série de pessoas. Todo mundo me recebeu muito bem. Família me recebeu muito bem. E foi lá que eu conheci, né? Ou tive o desprazer de conhecer Sousa Jamba. Coincidentemente, depois fiquei sabendo, porque óbvio que na Camela, no início, encontrei muitos problemas com... como é que se diz? Internet, não tinha internet quando eu cheguei.
Existiam alguns outros probleminhas, mas o principal era a internet, porque aqui em Portugal já tinha sido dito que não, vai ter internet, vai ter tudo. Mas que depois, com o apoio da esposa do senhor Segundo Amós, uma mulher guerreira, uma mulher que eu admiro muito, Dona Augusta, tudo foi resolvido. Em questão de uma semana e pouco, foi resolvido. Mas voltando ao Sousa Jamba, foi lá que eu o conheci. Coincidentemente, com a internet, eu ia mantendo contato com um grande amigo, uma pessoa muito querida. Volto ao tema amizade. Uma pessoa muito querida que morava no Ambo. Um amigo que eu conhecia já há uns bons anos, Jorge Correia. Amigo este, que a questão de 1 ano e meio, já nem lembro, mas mais ou menos 1 ano e meio, morreu no Ambo. E dizem de uma forma muito estúpida que foi suicídio em pleno aniversário do filho dele. A casa cheia de gente, dizem que foi suicídio. Quando no fundo eu sei, tenho certeza absoluta que foi assassinado. Era um nacionalista angolano. Mas um nacionalista ferrenho, como eu. Nós éramos muito parecidos. Eu e Jorge falávamos quase todos os dias, quando não era dia sim, dia não, nós estávamos falando. Não importa se eu estivesse no Brasil, se eu estivesse em Portugal, se eu estivesse em Angola, nós estávamos falando. Quando eu estava na Camela Mois, eu falei com o Jorge. Ele era amigo de Sousa Jamba, como do Prata Mois. E uma das vezes nós chegamos a ter uma briga por causa de Sousa Jamba. Mas essa briga se deu já praticamente do meio para o final da minha estadia na Camela Mois. E se deu por quê? Porque na decorrência da Camela Mois, tá? Onde este senhor Sousa Jamba inicialmente se fez de cheio de graças para cima de mim. Quero que você prove o contrário. Quero que você prove o contrário, seu gordinho. Mas é assim, isso faz parte da natureza, não é? Da natureza do homem angolano. Portanto, eu, dentro da minha diplomacia, descartei, né? Mostrei-lhe o caminho da porta e... Bom, depois, como obviamente isso é um processo natural dentro da... não só da Camela Mois, como do Estado angolano, né? Ele começou a pegar umas gazelas dentro da Camela Mois. Mas parece que não era só ele, parece que eram muitos ali dentro a pegar as gazelas. É um termo que parece que é muito usado em Angola, né? Não me vais gostar de ouvir isto, né, cara? Pois é. Só que Sousa Jamba começou também a contar muita coisa da vida dele. Sobre a UNITA. E uma das coisas que eu achei incrível é que hoje eu tive comigo uma equipe que trabalhou comigo. Eu tive um engenheiro, né? No fundo eram 2 engenheiros, mas um deles depois logo a seguir, aquele foi esperto, Madureira, aquele foi esperto. Se mandou, sentiu que o clima não ia pegar, que as coisas não iam rentabilizar para o lado dele e foi embora. Portanto, ficou um engenheiro e um arquiteto, Miguel e André. E quantas foram as histórias que Sousa Jamba ficou contando para o grupo, às vezes até tinha mais gente, na cozinha da Dona Augusta, né? Tem gente que eu sei que vai ver esse vídeo, gente da família, só não vou dar o nome. Na cozinha da Dona Augusta, da casa da Dona Augusta, este senhor ficava contando histórias, tinha sido criado pela UNITA, de que a UNITA o tinha mandado para os Estados Unidos. Portanto, eu andei vendo muitas entrevistas suas, meu amigo, onde eu não vi isso. Pelo contrário, você foi criado ou foi mandado para a Zâmbia. Agora, não está batendo com o que você andou nos contando. Você foi criado pela UNITA, que você odiava a UNITA, que você foi mandado para os Estados Unidos para fazer escola, para fazer... toda a tua escolaridade, vamos dizer assim,
nos Estados Unidos. Bom, falava pra caramba. Eu tenho que admitir que Souza Jamba é bom no papo. E que pra gente se desvincular de Souza Jamba era difícil. Mas resumo de tudo isso, independente do Souza Jamba falar muito, contar muita história, foi daí que eu o peguei, né? Falava, contava suas histórias. Depois, na decorrência disto, onde começaram também os problemas, o senhor, segundo Amós, determinou, né? Porque ele fazia o trabalho dele para o senhor, segundo Amós. E numa das conversas eu perguntei para ele há quanto tempo ele morava nos Estados Unidos, tinha uma mulher nos Estados Unidos, que ele disse que era angolana, tinha filhos nos Estados Unidos, chegou a mostrar uma foto, e falava muito com sotaque americano, né? Um sotaque americano. Eu não queria me adaptar a Angola, porque os Estados Unidos é primeiro mundo. E eu brincava com ele e dizia, tá fazendo o que então aqui? Ah, não, porque eu tenho que ver minhas raízes, não é? Eu estou desenvolvendo um trabalho para o senhor Amós. Eu falei, ok, então o senhor Amós te trouxe para Angola, é isso? Sim, sim. Eu encontrei com o senhor Amós nos Estados Unidos e o senhor Amós é que me trouxe para cá. Eu falei, ok. Então houve um acordo. Sim, sim, houve um acordo. O senhor Amós está me pagando. Eu cheguei a questionar isto com a cunhada do senhor Amós. Porque eu vi um vídeo do Souza Jamba onde ele diz que não, que ele estava dando um apoio ao senhor Amós. Como se o senhor Amós precisasse de apoios. Até onde eu sei, o senhor Amós é um homem, quer dizer, já não é mais, o senhor Amós já partiu, já fez a viagem, como eu costumo dizer, não é? O senhor Amós não é uma pessoa que precisa de apoios, né? Portanto, eu vi uma entrevista, a entrevista está aqui. Eu posso publicá-la no meu Facebook, para todo mundo ver. Que o repórter faz questão de perguntar se houve apoios, né, financeiros do projeto, tal projeto. Ele diz que não, mas assim com um ar vitorioso. Aonde eu quero chegar com tudo isto? Para mim, ele falou que estava sendo pago pelo senhor Amós, e até falou o valor, mas não vou falar aqui, para não desmerecer. Não pelo valor, porque o valor até era bom. Quando ele estava comigo e com os meninos, André e Miguel, se vocês não queriam que eu falasse seu nome, eu vou falar. Porque eu não tenho medo, se os outros são cagões, eu não sou cagona. Eu tô de saco cheio de angolano que tem medo, de angolano que se vende. Porque eu cuidei muito bem de vocês também. Tá? Não tô falando isso pelo Miguel, tô falando isso agora pelo André. Portanto, é assim, enquanto ele estava comigo, com o André, com o Miguel, e vou mostrar imagens também, enquanto ele estava com o grupo, ele fazia uma imagem queimando a UNITA. Quando o senhor Amós chegava, porque o senhor Amós estava circulando ali pela Camela, né, tomando conta das obras, isso e aquilo, ele criticava a UNITA. Aí eu pensava, bom, de repente, não é? Foi criado pela UNITA, tal, pá. Não está mais na UNITA, né? Não gosta mais da UNITA. Quando o senhor Amós chegava, ele ia na casa do senhor Amós, onde o senhor Amós normalmente... O senhor Amós tinha 2 casas dentro da Camela. Ele ia na casa do senhor Amós e ele só faltava virar um tapete. Sabe o que é um tapete? Para o senhor Amós pisar em cima. Ele ficava com o sorriso até aqui, o que o senhor Amós falava... parecia chinês. Eu ficava olhando e dizia, Jesus, o que é isso? Eu acho que o mínimo que a gente tem que ter é personalidade, é segurança. Você não tem que deixar de ser você, porque o outro é o outro. Eu sei que o senhor Amós, ou o seu segundo Amós, eu chamava de Amós,
Era um homem forte, era um homem poderoso. Agora, eu que era eu, independente se era humanitária, pelo menos na carreira, não ia ficar porque o senhor Amós era o senhor Amós. Pelo contrário, eu também bati de frente com o senhor Amós por uma série de motivos lá dentro. Eu não sou mulher que ficar puxando bolinha de ninguém. Se tiverem que gostar de mim, vão gostar de mim pelo que eu sou. Quando eu vi aquela cena, eu fiquei olhando para ele e falei, oh, um gordo grande desse jeito. Então é assim. É macho lá na cozinha, falando da Unita, criticando. Quando chega na frente do senhor Amós, parece uma criança, falta a chupeta na boca. Concordo, é verdade, senhor Amós. É verdade, senhor Amós. Você tem razão. Com certeza. Licencinha, licença. Eu falei, então é assim. Pois é. Não caiu bem. Eu ainda brinquei com o senhor Amós. Estava eu sentado ao lado do senhor Amós. Quando ele entrou uma hora. Ai, desculpe, Filomena, desculpe. Depois saiu, eu falei, senhor Amós, com todo respeito, né? Eu não conheço direito o senhor Souza Jamba, mas ele é sempre assim. Cada vez que chega perto do senhor conhece isso. Esse gajo é assim mesmo. Ok. Mas depois o senhor Amós determinou, né, que cada um de nós tinha que ter um carro para trabalhar dentro da Camela Amós. Mas com a dificuldade dos carros chegarem, ele pega uma carrinha vermelha, que por sinal andava com prata, e quem estiver me ouvindo da Camela Amós sabe que eu estou falando a verdade. E eu sei bem quem vai estar me ouvindo. Essa carrinha andava com prata, irmão do senhor Amós. Foi determinado que fosse deixada essa carrinha para que eu pudesse usar no meu projeto esse, que não foi o correspondente à área humanitária, e sim um projeto que eu vinha desenvolver pelo Bailundo, pela cidade do Bailundo. Projeto este que está aqui no canal, de reestruturação da cidade do Bailundo. Portanto, eu tinha que ir para o Bailundo, da Camela Amós até o Bailundo dá 26 quilômetros. Eu, infelizmente, não dava para andar de burro até o Bailundo, né, amigos? Então, senhor Amós, porque eu toda hora falava, senhor Amós, como é que eu vou para o Bailundo? Durante um tempo, ele pôs o motorista da dona Augusta à minha disposição, mas não dava sempre. Ele pega, põe aquela carrinha. Só que pôs aquela carrinha à disposição e disse, olha, é para dividir entre você e o Souza Jamba. Aí o que o Souza Jamba fazia? Pegava aquela carrinha e sumia com ela, ou para ir para o Uambo, e ali ficava 3 dias, 4 dias, ou para ir fazer as aventuras dele, para olhar borboletas, para olhar não sei o que, para conversar com o povo das aldeias, e simplesmente não aparecia. E quando aparecia, quantas foram as vezes que eu pedi a carrinha? Ah, não dá, daqui a pouco eu vou sair. E eu dizia, cara, mas eu também preciso trabalhar. E assim, o meu projeto para sair custou, foi muito, porque o senhor começou realmente a abrir uma guerra contra mim feia. Portanto, este é um dos quesitos que eu falo do Souza Jamba. Pessoa esta que em muitas horas falou da sua vida nos Estados Unidos, da vida boa que tinha nos Estados Unidos. Mostrou a foto da casa, da filha. Eu só vi uma filha. Se ele mostrou mais, eu não lembro. Eu lembro da cara de uma filha. Mostrou fotos da casa dele. Questionou muito o tipo de vida boa que tinha nos Estados Unidos. Mas também deixou claro, em aberto, quanto era namorador. Não só dentro da Camela Amós, como em Luanda, como no Uambo. Isso ele deixou claro. Epá, eu não tenho nada a ver com a vida das pessoas. Dizer que eu concordo com esse tipo de vida, que ainda é e faz parte de uma cultura africana, não, eu não concordo. Mas isso faz parte de cada um. O elo da questão hoje é amizade. Coisa que eu acho que não existe, né? Amizade.
Aonde chega esta questão Sousa Jamba? Numa só. Quem deu a mão na Camela Mois foi segunda Mois. Foi Dona Augusta Amós. O que ele fez? Não estou nem falando por mim. Comigo foi traíra? Comigo foi safado? Foi safado. Não vou nem entrar em outros detalhes. Foi safado. Quando eu cheguei em Luanda, para ir embora, para embarcar, foi posto o carro pela empresa Asas à disposição para eu andar em Luanda. Carro esse que eu já usava em Luanda, onde a pessoa, eu não chamo de motorista porque ele não era motorista, ele era um assessor da empresa, chamado Hugo. Mais uma vez eu reafirmo, a pessoa que está me vendo e que vai me ver, que eu sei que acompanha o meu canal, sabe do que eu vou estar falando. Chamava Hugo, eu não sei se ele continua no Grupo Asas. Era a pessoa que sempre que eu estava em Luanda, me dava toda a assessoria com o carro. Quando eu chego a Luanda, no quarto ao lado, no hotel do Sr. Amós, quem está? Sousa Jamba. À noite eu não conseguia dormir. Imaginem por quê. Não era a esposa dele que estava lá com ele. Mais uma vez eu reafirmo, não tem nada a ver com isso. Mas o peso na cama, com certeza, fazia tudo aquilo, né? Bom, eu comecei a precisar do carro. Ele passava o dia na cama. E eu dizia, Sousa, mas eu preciso tratar das minhas coisas, porque eu tinha um encontro com a ministra, na época, Ângela Bragança. Se vira. Mas o cara tá parado, cara. Se vira. Aí era aquela agonia com as pessoas da empresa para mandarem um carro a correr. E olhem, o Hugo que o diga, o carro que me puseram à disposição, que eu tive que forrar o tampo do carro, o tampo não, o assento do carro, para não sujar minha roupa. Foi como se fosse uma guerra fria. No dia de ir para o aeroporto, porque esse carrinho quebrou na volta do encontro com a ministra, e logo a seguir eu tinha que ir para o aeroporto. Tivemos que pedir socorro, e quem veio ao nosso socorro foi o Dito. Eu só falei para ele, agora eu tenho que pegar minhas malas, tomar um banho e ir para o aeroporto. Sinto muito, mas não vou deixar o carro à disposição. Eu falei, pelo amor de Deus, nós estávamos na Vila Alice. Vila Alice, o aeroporto não é tão longe assim. Eu falei, mas você vai usar o carro? Não. Mas não vai emprestar. Como se o carro fosse dele. Como se o carro fosse dele. Eu liguei para o Grupo Asas. Nada. Me mandaram outra carrinha caindo aos pedaços. E nesse ponto eu digo, o senhor Amós tinha muitos carros. O que mais tinha era carros naquela garagem, quase apodrecendo. Mas me mandaram uma carrinha dessas que serve comida entre os hotéis, também com assento, quase apodrecendo, e foi numa dessas carrinhas que eu fui para o aeroporto. Porque para mim o que importava era chegar ao aeroporto para eu pegar o avião. Mas na hora eu não questionei o Grupo Asas. Eu questionei a atitude de um traíra, sem vergonha, que foi apoiado, sim, pelo Grupo Asas, pelo Sr. Amós, pela Dona Augusta, que cada vez que chegava a Camela Amós, chegava com carrinhas carregadas de alimentos para servir a todo mundo. Era para a casa dela, mas era lá que esse gordo ia sentar e comia grande. Comia grande. Sempre com aquele, bom dia, como vocês estão? Oh, Dona Augusta, como a senhora está? Eu não vou dar outros nomes. Cínico. E vocês sabem por que eu estou falando tudo isso?
Ele fazia tudo isso, comia grande, servia grande, entrava na casa do senhor Amós, entrava na cozinha da dona Augusta, comia, bebia, fazia, pintava e bordava. Tratava muito bem todas as cozinheiras, para conseguir tudo o que queria. Tinha sua roupinha limpa, chamava a gazela, não é? Fazia tudo o que queria. Quando foi há 2 meses e meio atrás, ou 3 meses, vamos botar 4 meses, entra a notícia que eu recebi de um familiar do senhor Amós, que eu não vou dar o nome, porque eu falei diretamente aqui pelo WhatsApp. Quando eu recebi uma notícia de que há uns 2 meses, 3 meses, vamos botar 4 meses, ele tinha uma namorada na Camila Amós, que ele considerava oficial. Só que ele viajava muito para o AMO, viajava muito para o AMO. Desculpa, né? Ele dizia que ia para o AMO. Só que pegou o comboio e se mandou. Largou todo mundo na mão. Na Camila Amós. Porque até há 3 meses atrás ele continuava, 3, 4 meses. Vamos botar o prazo máximo de 4 meses. Ele estava até esse período, ele estava na Camila Amós. Ou continuava fingindo que trabalhava, ou que fazia projetos, realizações para a Camila Amós. E daí, simplesmente, porque eu continuo falando até hoje com todas não, mas com uma pessoa, duas. Família Amós. Deixa claro. Eu continuo falando com 2 pessoas, tá? Ligadas diretamente, que são da família Amós. Quando não é todos os dias, é quase sempre, tá? Todas as semanas eu falo com 2 pessoas da família Amós. Portanto, foi uma dessas pessoas que me informou. O período máximo da saída dele foi entre 2 meses e meio, 3 meses, tá? Mais ou menos isso. Mas eu vou pôr 4 meses. Ele simplesmente disse que ia para o AMO, deixou a namoradinha, que ele classificava como oficial, que estava na Camela. Portanto, ele ia largando uma namorada em cada local, não é? Como se fosse um café com leite. Disse que ia para o AMO e não voltou mais. E aí, esta pessoa que me informou, e de repente sabe-se lá se tia Augusta junto, descobre, talvez numa ida ao AMO, que a pessoa foi para a Zâmbia. E através da própria página do dito cujo, Sousa Jamba, depois descobre que na Zâmbia ele se casou com outra angolana e fez um casamento de arromba. Só um minuto. Este é ele com a noiva dele. A Zâmbia.
até vos pergunto, e pela informação que eu obtive, foi, Filó, quando nós vimos na página dele, além dos vídeos, tinha fotos. Isto tinha sido, quando viram a notícia, uma semana depois da pessoa ter sumido da Camila Mois. Ficaram estupefactos, como falam os portugueses. Agora me digam cá. Aí entra o item amizade. Eu considero pessoas assim traíras. É onde eu quero chegar. Eu bem que tento ser curta, mas não adianta. Uma pessoa destas, que passou anos. Se eu estive lá em 2018 e o cara ficou até agora na Camila Mois, a senhora Mois ainda era viva, a senhora Mois faleceu, o cara continuou. A dona Augusta teve a maior, eu estou falando dona Augusta, mas tem mais gente, teve a maior consideração para este senhor. Eles se encontravam dentro de Angola, fora de Angola, sempre o trataram com o maior carinho. E ele se dizia da família Mois. Então, se ele se dizia da família Mois, este traste, qual seria o mínimo de respeito em relação à família Mois? Segundo a Mois, dona Augusta e até outras pessoas. Não seria, por acaso, um convite de casamento? Porque não é da parte da dona Augusta que ia faltar dinheiro para ir ao convite dele, para ir ao casamento dele. Uma pessoa que sempre o tratou com maior respeito. O que Sousa Jamba fez? Sousa Jamba usou, ó, se picou, jogou fora quem o ajudou. Assim como comigo, tentou se aproximar para ver se picotava a loira, não conseguiu, começou a declarar guerra. E depois, tudo aquilo que o senhor Amós chegava e dizia, olha, a carrinha é para vocês dividirem, não tem divisão. O gorducho, que eu te dei um apelido, mas é muito feio. No Brasil a gente fala apelido, aqui vocês falam alcunha, em Angola também. Portanto, vou te chamar de Sousa Jamba, vai. Consideração a ti, Sousa Jamba, teu nome. Começou a abrir guerra contra mim, feia. O cara que falava mal da UNITA e que hoje está aí defendendo a UNITA batendo palminhas. Você vende o rabo para quem te der mais, cara. Namorava uma oficial dentro da Camila Mois, deixou a coitada batendo palminhas também, chorando, mas ao mesmo tempo namorava uma outra angolana na Zâmbia. A angolana tinha grana, só pode ser isso. Dizia que ia para o Uambo, mas não ia para o Uambo. Tanto é que demorava dias para voltar. Ia para a Zâmbia para visitar a outra. E a angolana, coitada, que estava na Camila Mois, ou na região, ficava esperando o namorado. Papava de tudo que era lado. Mas isso é vida dele. Eu não tenho nada a ver com a vida dele, porque ele sempre foi isso. Se separou da outra dos Estados Unidos, porque no mínimo era ele que sustentava, ou mesmo que a moça trabalhava, epá, de repente não era um produto rentável, sabe como é que é? Pisgou a outra lá na Zâmbia, ó. Tanto é que nesta foto, aqui, neste vídeo aqui, não sei se vocês perceberam, tá claro, escrito aqui embaixo, eu até vou ler para vocês. O convidado de honra foi o antigo vice-presidente da Zâmbia, o doutor Enoch Cavindele. Também houve deputados no novo parlamento da Zâmbia. Portanto, é assim, até onde eu soube, pela informação que me foi dada de uma familiar, tá? Diretamente ali ligada ao senhor Segundo Amós e a dona Augusta, é que a angolana, não necessariamente a angolana, mas o pai da angolana, é cheio da bufunfa.
Portanto, como tudo na vida de Souza Jamba, ele joga conforme a conveniência. O que eu ouvi dele foi a Anitta, isso, só criticando. E eu só quieta, muda, ouvindo. Eu falei, nossa, foi criado dentro da Anitta. Depois a Anitta mandou para estudar nos Estados Unidos, isso, aquilo. Agora eu vi um bando de entrevistas dizendo que não foi bem assim. Então, qual é a tua verdadeira história? Depois chega perto de uma pessoa que no fundo, eu sabia, obviamente, que o senhor Segundo Amós nunca foi Anitta, lambia o saco do senhor Segundo Amós, literalmente o sentido da palavra é esse, lambia o saco do senhor Segundo Amós, quase virava um tapete, tinha todas as vantagens e comodidades possíveis, epá, e com tristeza, aí eu questiono o quesito amizade. Pessoas, independente de qualquer problema, e agora eu falo que eu também tive com o senhor Segundo Amós. O senhor Segundo Amós foi amigo dele. Amigo. Veio a falecer, a dona Augusta continuou sendo amiga dele. E o que é que este calhorda fez? Eu estou falando tudo isso pela última notícia, onde ele teve a ousadia por estar querendo lançar um livro. Livro esse, que do tempo da Camela, ele já falava do bendito livro. Livro este, que do tempo da Camela, o senhor Segundo Amós dizia que iria ajudá-lo. Será que foi a morte do senhor Segundo Amós que te cortou as pernas? Livro este, que eu já perguntei no Facebook, você não conhece O Caminho de uma Editora? Eu também andei vendo muitas entrevistas, aonde você já trabalhou com editora aqui em Portugal, aonde você já fez... Peraí, meu amigo, então se você já teve acordos com editoras aqui em Portugal, em Óbidos e no Rack Parta, qual é teu problema? Ou será que por você ver a Anitta pedindo agora ajuda, e por você de novo estar jogando, se filiando à Anitta, ou já está na Anitta, a casa que te criou, e que você também andou metendo pau dentro da Camela falando mal da Anitta, agora você está entrando na moda de que para editar um livro você precisa da ajuda do povo. Portanto, é assim, é minha opinião, e a minha opinião eu falo o que eu quiser. Você é um traidor. Você é o tipo da pessoa que eu considero realmente um traidor. Uma pessoa que, quando eu estava na Camela, já da metade para o final, eu tive o prazer de mais uma vez conversar com meu amigo Jorge Correia, que foi assassinado. E até hoje, eu já questionei até a polícia e ninguém me dá provas. Porque, obviamente, ninguém dá provas de uma pessoa que é assassinada. Por mais ousada que eu seja, ninguém dá provas. Continuam afirmando, não, o senhor se suicidou. E eu falo e... Eu só falta bater de frente com a polícia. Porque eu já tentei, já cheguei ao ponto de falar, então me provem que ele se suicidou. Agora, coincidentemente, eu estava na Camela quando eu falei com o Jorge. Briguei com o Jorge um pouco antes e falei, olha, o Souza Jamba não é tudo que tu pensas. Não falo mesmo do Prata, mas o Souza Jamba não é... não é bem assim, você está enganado, o Souza Jamba é boa gente. Deixei o tempo passar. Eu fiquei quase 3 meses na Camela Amós. E foi quase no final, quando eu recebo um telefonema do meu amigo Jorge Correia, triste, dizendo, parece que você tem razão. Não quis entrar em muitos detalhes. Estava já eu aqui em Portugal, quando ele me manda uma mensagem e falou, posso falar contigo? Eu falei, pode, claro que pode. Achando eu que era por mensagem, ele falou, não, vou te ligar. E aí ele me diz, realmente você tinha razão.
como eu sou um tonto. Eu falei, somos parecidos, né? E aí ele me conta muitas coisas a respeito de Sousa Jamba. Portanto, é assim, foi um cara, Jorge Correia, o que dizem que se suicidou, né, Pedro Agostinho? Eu vou até te cutucar para você ver esse vídeo. Pedro Agostinho foi um que frequentou muito a casa dele. Pedro Agostinho foi um que viu Jorge Correia morrer, que esteve na casa dele no momento exato em que Jorge foi morto. Portanto, é assim. E que me disse também que no dia exato em que Jorge estava no carro, no caixão, que estava indo para o funeral, exatamente naquele momento, nem ninguém da família mais apareceu, nem o bendito amigo Sousa Jamba apareceu. Então, tu não eras amigo, ó Sousa Jamba, do Jorge Correia? Quantas foram as vezes que Jorge te recebeu na casa dele? Quantas foram as vezes que Jorge fez almoços e almoços para receber você na casa dele? Tu não achas que o mínimo era tu dar a última homenagem ao teu amigo? Mesmo que fosse suicídio. Não achas que era o mínimo? Agora, olhem a puta da coincidência. No dia do funeral, tá todo mundo indo atrás do carro que leva o caixão de Jorge. Tá? Estão indo. E quem cruza com eles na estrada? Sousa Jamba ainda faz questão de olhar. Não é, Pedro Agostinho? Não foi isso que você me contou? Infeliz. E hoje, o senhor Sousa Jamba, casado com uma angolana rica, na Zâmbia, que fez este casamento, vem a público na sua página e em outras páginas pedir dinheiro, larga o seu IBAN, porque está lançando um livro que quer mostrar ao mundo como é Angola e outras partes do mundo, com o seu dizer, com a sua cultura, e está pedindo ajuda do povo angolano. Outro quem eu quero ajudar. Olha, amigo, vai te catar. Se você, mais do que ninguém, quis ir a Angola, diz que não se adapta a Angola. Tanto não se adapta que se divide entre Estados Unidos e agora Zâmbia. Dá uns pulinhos a Angola. Mesmo quando você esteve na camela, cara, você andava no meio do povo, o máximo que você comia eram as gazelas. Mas gostava do requinte. Você foi claro a me dizer isso. Você gostava do requinte. Tanto gostava que fez o que fez. E o triste, quando eu falo tema amizade, é que você usou, usurpou, fez o que bem fez de todo mundo, não deu nem tchau. Virou as costas. E já dizia meu pai, pau que nasce torto, morre torto. Porque não é agora, com mais de 50 anos, que tu vai mudar. Porque a amizade que se preze é aquela que quando olha para ti, quando é realmente uma amizade verdadeira, quando diz, olha, eu vou te ajudar, como o senhor Segundo Amós ajudou ele, Dona Augusta o ajudaram. O mínimo que você tem que ter é gratidão. Independente do que aconteceu comigo na Camela Amós, primeiro, sobrou o respeito à alma do senhor Segundo Amós. Independente do que aconteceu comigo e com ele. Não foi com Dona Augusta, nem foi com as outras pessoas. Sobrou o respeito. Eu não sou aquele tipo de pessoa que, o senhor morreu? Vou continuar cacetando. Não, para, acabou. Aconteceu um probleminha, chega. Passou.
Agora, eu tenho um respeito imenso àquela senhora. Eu não misturo as áreas de, porque isso, agora vou... Acabou, chega. Aquela senhora me tratou muito bem. E se existe uma coisa que numa amizade a gente tem que ter, é gratidão por quem nos ajuda. Eu sempre falei, e vou continuar falando de uma pessoa, Oswaldo Serra Vanoni. Ele foi embaixador, depois ministro do interior. Nesta época, ele era embaixador, né? No Brasil. Aqui foi no dia do lançamento do meu livro. Antes, eu conheci ele um pouquinho antes do lançamento do meu livro. Desta época até o dia da sua morte, nunca mais nos separamos. Nunca mais. E ele foi um anjo protetor na minha vida. Nunca vi o embaixador e depois ministro como o homem do MPLA, como o político. E sim, o ser humano e o homem amigo que ele se tornou. A mistura de pai, a mistura de um professor, um homem que conseguia, tanto via telefonema quanto pessoalmente, me dar conselhos. Muitas vezes era um pai, era um homem que brigava comigo, era um homem que me punha na linha, que, como meu pai morreu muito cedo, eu conseguia ver nele, eu o chamava de mestre. Portanto, era um homem que não media para me ajudar, não media. Foi aquele homem que me deu a mão e disse, enquanto eu estiver vivo, antes não tivesse falado isso, enquanto eu estiver vivo, eu sempre estarei do teu lado, porque eu sou teu amigo. Entende a diferença? E ele foi. Ele nunca mediu esforços para me ajudar. A única diferença é que nunca houve dinheiro envolvido. E mesmo que algum dia houvesse, talvez eu não aceitasse, porque aí perderia a graça e aí não seria amizade. Este senhor foi tudo o que eu realmente esperava dele como amigo. Ele foi pai, ele foi mestre, ele soube me encaminhar para eu entrar em Angola, ele soube me encaminhar para eu seguir os caminhos, para eu não me perder, para eu não temer. Até no encontro dos inimigos que eu encontrei, foram muitos. Ele soube me orientar em tudo, em todas as horas difíceis da minha vida, tanto no câncer quanto em Angola, com pessoas que realmente começaram a me confrontar. Foi para ele que eu liguei, foi dele que eu tive apoio, foi dele que eu encontrei conforto nas horas mais difíceis da minha vida. Isto é ser amigo. Na hora em que ele morreu uma parte de mim. Ele foi o maior amigo que eu tive, além do meu pai. Portanto, Sousa Jamba e tantos outros que vão aparecendo, falar dele é complicado. Sousa Jamba e tantos outros que vão aparecendo, eu pego fácil. Hoje, realmente, a vida já me ensinou tanto que num piscar de olhos fica fácil detectar quando a pessoa realmente tem aquela veia sensível, humana, e quer realmente ser teu amigo de verdade. Existe aquela energia positiva, boa, e tu sente que pode ser realmente um bom amigo, ou quando é um amigo interesseiro.
E na minha vida, não entra amigo interesseiro. Se cuidem, porque assim, é muito mais difícil, hoje em dia, você ter verdadeiros amigos e ter uma vida com esse conforto dessas amizades, ou então você optar por essa vida tão frágil, mas tão insegura, de amigos que te rodeiam, onde a base é só e somente de interesse. Desejo sorte a todo mundo, mas este assunto estava na minha goela, eu tinha que falar. Eu acho que a amizade é importante, mas nós temos que saber escolher. E para isso, aquilo que poderia ser aparentemente fácil, uma amizade, a gente realmente tem que ter olho, e um olho bem grande e bem aberto, para saber com quem a gente está dividindo as nossas conversas e às vezes até a nossa vida. Beijo grande a todos, fiquem com Deus.